Boa tarde a todos. Estamos iniciando essa transmissão ao vivo aqui no Instagram da CIST para mais uma live do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Wallace, represento aqui a CIST, o setor Benefícios e Parcerias. Queria aí dar já as boas-vindas aos nossos associados e para todos que estejam aqui nos assistindo nessa tarde, né, de mais um dia aí nesse nosso Rio de Janeiro. Bom, hoje a live, na nossa live de hoje nós vamos receber o especialista em tecnologias, Joaquim Dias, que vai abordar conosco um tema muito legal, muito bacana e super atual, que é inteligência artificial, tá? Então, te convido aí a ficar aqui com a gente, acompanhando a nossa live, para poder se atualizar e se aprofundar aí um pouco mais sobre esse assunto que a gente tanto ouve falar aí nos dias de hoje, né? E que precisamos estar cada vez mais atentos a ele para nos adaptar aí a um novo cenário e uma nova realidade do mundo atual, né? Vamos então fazer aqui a entrada do Joaquim, né, o nosso convidado de hoje, para a gente bater esse papo aqui na nossa live do Clube do Conhecimento sobre inteligência artificial. Vamos ver se o Joaquim já está por aqui para a gente poder recebê-lo aqui na nossa live. Opa! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Joaquim, bem-vindo aí. Te agradecer primeiramente aí por aceitar nosso convite para participar da live do Clube do Conhecimento da CIST, né? Você que já faz parte aqui do Clube do Conhecimento, já é um sócio nosso aqui, está sempre contribuindo com o Clube do Conhecimento, né? Trazendo sempre temas aí que agregam bastante conhecimento, né? Bastante informação aí para o nosso associado. Queria lembrar para quem está chegando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram da CIST, vai ficar disponível, né, na íntegra no IGTV do Instagram da CIST. Então, quem não conseguir acompanhar ela na íntegra, pode depois acompanhar a live, a gravação da live. E, então, daí as boas-vindas para todos que estão aqui na live com a gente. O tema de hoje é inteligência artificial do passado ao futuro da humanidade. E estamos aqui, né, recebendo o Joaquim, que é especialista em tecnologias. E vou deixar agora você, Joaquim, à vontade aí para você poder se apresentar melhor e falar um pouco aí da sua formação, né? Se apresenta aí para a gente aí, por favor, Joaquim. Opa! Primeiro, também agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui no Clube do Conhecimento, esse benefício da CIST, né, que traz aí temas relevantes para que a gente possa discutir, para que a gente possa trocar ideias, né? E formar aí conteúdos, trocar ideias sobre conteúdos relevantes para os associados e para quem, né, quem mais acompanha aí o Instagram da CIST. Meu nome é Joaquim Dias, trabalho com TI a minha vida inteira, minha formação é em tecnologia da informação e tenho pós-graduação em redes de computadores, em projetos de montagem e projetos de redes de computadores. Sou um amante de tecnologia e, como bom amante de tecnologia, estou acompanhando aí como que se desenrola aí a evolução da inteligência artificial. O Nildo, amigo meu, está aí perguntando qual é o tema, o Wallace até já falou, né? O tema é justamente esse, né? Inteligência artificial, do passado ao futuro, né? O que é que nos espera e o que é ali a inteligência artificial. Vamos aqui estar falando sobre o que é, né? Tirando algumas dúvidas para quem perguntar, alguma coisa e tal, e falar sobre como surgiu, o que é e o que esperar desse novo grande assunto, né? Desse novo grande tema que tem aí tomado conta aí das redes sociais e dos nossos debates. Perfeito, Joaquim. Agradecer aí a galera que está chegando. Quem quiser pode deixar aí comentário, perguntas, tá? Que é durante a live a gente vai acompanhando aqui e repassando para o Joaquim, tá? E, Joaquim, bom, a inteligência artificial, Joaquim, acredito que seja, né, a área da tecnologia que está mais em evidência no momento, né, com todos os holofotes do mundo voltado para ela, e interessados no que ela pode trazer de benefícios, né, para toda essa era moderna, de como ela chega para revolucionar e como ela pode impactar nas nossas vidas de hoje para o futuro, né? Então, mas vamos por parte, né? Você está aqui para justamente
destrinchar um pouco esse assunto para a gente. Então, primeiro eu queria que você fizesse uma introdução, né, sobre o assunto, esclarecer melhor para a gente, né, o conceito principal, o conceito básico sobre inteligência artificial. Certo. Bom, inteligência artificial, né? O termo ele é fascinante porque vem para a gente logo aquela imagem futurista dos filmes que a gente vê, né? De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro, aquele robô vindo inteligente para destruir a humanidade e tal. Então, por isso gera tanta paixão e tanto frisson esse debate, né? Mas Você já aí colocou meio que uma expectativa sobre isso, né? Desde o passado, né? vamos desmistificar um pouco isso. Se é que pode, né? Mas vamos tentar. Assim, o termo inteligência artificial, né? Por definição. Bom, inteligência inteligência por definição, né? É um conjunto de atividades em que você pode, em que o ser humano, né? Vamos colocar o ser humano desempenha e para executar uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Então, você raciocina, você tem dados, você tem capacidade cognitiva para pegar as informações e os dados que você tem, com a sua capacidade cognitiva, organizá-las e executar uma tarefa. Né? Executar algo, fazer algo útil, avançar em algo, juntar coisas, juntar quebra-cabeças e formar uma peça. Né? Então, isso é inteligência. A partir do momento que o homem pega uma pedra, lasca em outra pedra, faz fogo, faz uma arma, ele usou a inteligência dele. Né? Eram coisas que estavam ali, ao alcance dele, ele pegou aquelas peças, aquela informação de que ele foi tendo com a experiência dele e usou a inteligência para executar uma tarefa ou criar algo. Isso é inteligência. Quando você coloca o artificial no meio, isso você quer dizer que algo, que no caso é a máquina, consegue fazer essa mesma coisa, juntar peças, juntar informações e executar tarefas. Então, dessa forma, ela acaba gerando uma inteligência, né? E aí, por isso, inteligência artificial. Nem sempre essa tarefa é algo muito extraordinário, porque quando a gente pensa assim, inteligência artificial, a gente pensa logo em algo mega, mega extraordinário, né? A gente pensa em logo, tipo, como eu falei, logo o filme, né? O robô, né? Algo muito mega extraordinário. Mas a inteligência artificial, ela, como eu falei, ela vem das coisas mais simples, né? Já vem das coisas mais simples. Hoje é que o mundo está se deslumbrando com a capacidade da inteligência artificial a executar tarefas mais avançadas. Mas os pais da computação já diziam que, quando eles cunharam o termo inteligência artificial lá atrás, né, Alan Turing, entre outros personagens, eles diziam que a capacidade de aprendizagem de máquina, machine learning, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, é quando você faz com que um computador execute tarefas que um bebê faria, né? Não que uma pessoa adulta faria. Uhum. Porque quando você vê que ele executa tarefas simples, mas uma tarefa com inteligência, mas que seja uma coisa simples que um bebê faria, isso aí já é uma inteligência. Né? Apesar da gente achar, mas isso aí é bobeira. Né? Então o mundo só está se deslumbrando hoje, mas esse acontecimento ele já vem há algum tempo. Então, se eu puder dividir o que faz com que a inteligência artificial hoje seja o que ela é dividida em alguns prismas, que é o aprendizado, que é o machine learning, né? Tanto o ser humano quanto a máquina, ela precisa aprender, ela precisa ter a informação, ela precisa acumular, o ser humano precisa acumular no seu cérebro a informação e a máquina precisa acumular em seu banco de dados as informações. Ela precisa aprender, ela precisa estar o tempo inteiro tendo acesso a essas informações para que ela possa pegar essas peças, juntar e formar algo. Né? A gente tem uma teoria, que é a teoria da caverna escura, que diz que se você pegar um bebê e
e colocar numa caverna escura, mesmo com a capacidade e inteligência que um ser humano tem, o que será que faria esse bebê? Né? Se ele vivesse o tempo inteiro preso numa caverna escura, sem acesso a som, sem acesso a imagem, sem acesso a cheiro, sem acesso a nada. O cérebro dela não iria, o cérebro dessa criança não iria ser alimentado com nada. Então, o que ela faria? O que ele seria? Seria um ser humano normal? Não, não seria. Então, uma das coisas principais para a IA é o machine learning, né? Que traduzindo, seria o aprendizado de máquina, né? Sim. E já vem sendo feito há muitos anos. A gente vai abordar isso mais para frente um pouquinho. O outro pilar é o raciocínio, né? Onde, mesmo que você tenha as informações, você precisa raciocinar. O cérebro humano tem o raciocínio, tem a capacidade de raciocínio. A máquina, ela não tem, né? Ela não raciocina. Ela não pega o que você fala, pensa, raciocina e te dá uma resposta inteligente. Apesar de você achar que é isso. Quando você pergunta ao chat GPT e ele te dá uma resposta que conversa contigo, você acha que a máquina está raciocinando. Mas então, o que é o raciocínio? A máquina, ela tem que simular o raciocínio. Ela tem redes neurais, porque nada mais é a capacidade do teu cérebro, nada mais é do que você tem neurônios, onde ele vai procurando ali as informações que estão no teu cérebro armazenadas, vai juntando aquelas experiências que você tem e te traz a resposta mais lógica que você pode dar de acordo com o teu raciocínio. Você raciocina, você, ser humano. A máquina não. O raciocínio dela é utilizar as redes neurais, juntando todas as informações que ela pode encontrar sobre aquele assunto, dentro de um algoritmo matemático de probabilidades, te dá as respostas mais próximas, tirando um algoritmo daquilo ali, para te colocar. Então, esse é o raciocínio de máquina, né? Ela não está ali aprendendo e raciocinando como um humano. Não, ela está apenas te jogando probabilidade. Por isso ela erra bastante, né? A de convir, a gente pode falar sobre isso também, né? Mas ela só coloca para você aquilo que ela aprendeu, né? Ela só coloca para você aquilo que ela consegue, dentro da rede neural dela, conseguir aquela informação e te colocar. Mas no fundo, e isso é muito difícil de colocar na cabeça de quem pensa o quanto é mágico a IA, no fundo, a IA nem sabe o que está te respondendo. Ela não sabe. Ela não tem a inteligência, o raciocínio para te colocar, né, para saber do que ela está falando. Ela só coloca a informação que ela achou. Você pediu uma informação, ela catou aquela informação, a mais próxima possível, a mais provável possível, e jogou para você. Né? Inclusive tendo toda a certeza do que está falando, como muita gente também, né, às vezes tem certeza do que está falando, sem nem ter muita certeza. A percepção. A percepção é uma outra característica da inteligência artificial para ela ser hoje como é. Né? Ela precisa ter a característica de perceber o que você está colocando para ela. Né? Então, por exemplo, um dos grandes avanços da IA moderna é justamente que ela conseguiu e consegue, frente ao conceito de IA antigo, consegue perceber coisas. Ela consegue ver uma imagem, comparar várias imagens daquela, né? E te colocar dentro desse mundo de percepção o que é aquilo. Porque, vou dar um exemplo bem difícil sobre percepção. Se você pergunta a um computador, você dá uma imagem de um gato, um desenho, uma foto de um gato. E aí existem vários tipos de gato, né? De fotos de gato. Como é que ele vai saber que o gato para ele é exatamente aquele? O ser humano, no banco de dados dele, tem milhares de gatos que ele já viu. Né? Um computador, para definir que aquela imagem ali é um gato, ele também precisa ter acesso a milhares de imagens de gato. Inclusive, quando uma criança desenhar um gato e jogar para ele, não é um gato real. Então, ele tem que perceber que aquilo ali é uma imagem de um gato para poder te responder que é um gato. Né? Então, são as características: aprendizado, raciocínio, percepção. Né? Também escutar. Quando você fala para Alexa,
tocar música tal. Né? Isso faz parte da característica percepção treinada para a IA moderna. Né? Ela precisa perceber a sua voz, o seu tom de voz, juntar a sua linguagem, né? Entender o seu idioma. Então, percepção é uma das grandes características dessa IA moderna. Né? E juntar tudo isso, o aprendizado de máquina, que nada mais é do que o que ele tem de informação no banco de dados dele. Raciocínio, que é pegar essa informação, juntar elas para poder tirar uma conclusão óbvia e te entregar. E a percepção, que é perceber que aquela informação pode vir em forma de texto, mas pode vir em forma de imagem ou pode vir em forma de som. Juntando tudo isso, ela vai para uma outra característica, uma quarta característica, que é a resolução de problema. Ele tem que usar tudo isso para resolver um problema, para criar alguma coisa, para executar uma tarefa. Então, perceba que cada coisa dessa foi um desafio para a montagem da IA. Né? Quando a gente vê final, a gente acha tudo isso muito simples, mas cada etapa dessa demorou anos para cada etapa dessa ser resolvida e ser concluída e a gente ter o que a gente tem hoje. E o grande passo final para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, é a compreensão de linguagem, que é a NLP, que é o processamento, NLP que quer dizer processamento de linguagem natural, né? Natural Language Process. O NLP é a grande chave para a gente ter o chat GPT de hoje, porque as máquinas elas já executam coisas, a gente já tem Alexa há um tempo, as máquinas elas já processam coisas já há algum tempo, né? Você já tem automação, você já tem IA trabalhando para a gente há alguns anos. A grande coisa que fez o chat GPT ter o sucesso que ele tem, ou outras, né, Perplexity, Gemini, é essa última característica, que é a compreensão, que é o processamento de linguagem natural. É ele te entender e responder em linguagem natural, e não uma linguagem técnica, robótica e simplesmente processual. Então, isso é que muda, isso é que faz com que o ser humano se aproxime bastante do que nós temos hoje de IA e que se fascine, né? Porque você parece que está conversando com uma pessoa, né? Parece que você está conversando com alguém ali do teu lado, né? Parece ali que você acha, você tem essa impressão, né? você tem essa impressão que você está ali, né, com alguém, né? Tem alguém ali te respondendo, fazendo com você ali uma troca, né? E isso é fascinante, né? Isso fascina qualquer pessoa, isso traz qualquer pessoa para prestar atenção nisso e querer se desenvolver, usar isso para... E uma pessoa assim que tem muita informação. Essa que é a grande coisa, né? Porque quando você consegue fazer uma pergunta que você faria a uma pessoa mais velha, você é criança, né? E aí, quando você é criança, você pergunta para o teu pai, ou para tua mãe, ou para o seu avô, que já viveu bastante coisa, tem bastante informação dentro da cabeça dela, né? Tem mais experiência, passou por aquilo ali. E você, quando pergunta a essa pessoa, é porque ela tem acumulado muita informação. Uma IA é mais ou menos isso, né? Ela tem muita informação acumulada e você pergunta como se estivesse perguntando para uma pessoa mais velha, né? Mais experiente. Tipo, sobre esse assunto aqui, eu quero tal resposta. O que você acha? Né? E como se você estivesse conversando com alguém. Então, isso é fantástico, né? Isso fascina, né? E faz com que tenha o boom que tenha hoje em dia, né? Joaquim, quer falar mais alguma coisa, complementar? Então, o Nildo colocou aqui, a inteligência artificial junta as informações e diz qual é o melhor caminho, certo, Joaquim? Essa pergunta que ele colocou aqui. Né? O Nildo, inclusive, é de TI, ele é profissional de TI, trabalha com TI também. Jogador do Engreve. Joga lá no time do Engreve. Então, a inteligência artificial é justamente isso, né? Ela pega toda a informação que ela aprendeu, né, dentro do machine learning, dessa característica, né, e ela
eu não diria, eu não usaria nem o conceito que ele colocou ali de o caminho certo ou o melhor caminho, mas o caminho que ela acha que a experiência dela achou mais correto, né? Que o acúmulo dela achou mais correto. E aí isso faz com que a gente tenha um enorme cuidado de como usar e como interpretar o que você absorve da IA. Quando você pergunta alguma coisa, quando você usa para trabalho, e com isso eu estou dizendo que devem usar, que todo mundo deve usar, eu uso para caramba, né? Mas você sempre deve usar tendo como filtro final a tua inteligência, a tua análise. Né? Então você vai perguntar alguma coisa, você pergunta alguma coisa ao qual você tem noção do que você está perguntando. Né? E aí você vai ver a resposta que ela vai te dar, se é aplicável ou não. Geralmente ela vai ter uma experiência maior, um conhecimento maior. Por exemplo, usar para textos. Você pega um texto teu, que você criou, que você raciocinou para ele, e pede para um IA melhorar aquele texto. O que ela vai fazer? Ela tem várias regras de português ou de qualquer outra linguagem que você usar, já formatados. Né? Ela vai pegar aquele teu texto, vai formatar, vai pegar algumas palavras que estão repetidas e tirar e colocar outras palavras mais rebuscadas. Ou seja, ela vai melhorar o seu texto do ponto de vista linguístico. Mas você não pode usar a IA para pensar por você. Né? E mesmo assim, se usar, porque tem muita gente usando, no final você tem que dizer se é aquilo que você quer que ele pense para você. Né? E utilizar o teu raciocínio lógico, que você tem a inteligência, você tem a capacidade, você sabe ao final o que realmente você quer para aquele texto, ver se ela realmente te jogou alguma coisa, o que é o mais plausível. Porque, inclusive, o prompt é algo muito importante, né? Quando você pede alguma coisa, às vezes você está pedindo uma coisa e você não está sabendo pedir. Eu lembro uma época que a gente estava fazendo uma reforma no Musicórum, um bar ao qual eu tenho sociedade, onde o pedreiro, o meu sócio, ele chegava de manhã, passava as tarefas para o pedreiro e dizia, ó, faça isso, isso, isso e isso e ia embora. Aí, por várias vezes, ele chegou e não estava exatamente do jeito que ele imaginou que ele tinha pedido. E aí eu falei para ele, cara, às vezes você está pedindo de uma forma que você acha que você foi entendível. Então você pede, pelo menos, para o cara te dizer o que ele entendeu, né? Você explica o que você quer e pede para ele repetir para você. O que você entendeu? Né? O que você acha que eu pedi? Ah, você pediu para eu pintar isso aqui desse jeito, fazer essa parede desse jeito e botar esse cano desse jeito. Então, às vezes, o que você pediu, a forma com que você pediu, a IA não absorveu daquele jeito. Então, você tem que não simplesmente copiar aquele resultado e aplicar. Você tem que verificar aquele conteúdo, de repente, às vezes, pedir de novo, né, de uma forma melhor, para que ele tenha ali uma resposta mais plausível. Não foi exatamente, a da IA não foi exatamente, pode não ser exatamente a que você esperava que ela tivesse. Exatamente, exatamente. Pode não ser exatamente o que você queria. E o problema pode não estar nem na IA. Né? É como o Nildo falou. Às vezes a IA colocou o melhor caminho para o que ela entendeu. Exatamente. Mas às vezes não é o melhor caminho para o que você quer. Né? É o melhor caminho que ela entendeu. Mas não, de repente, não é o melhor caminho ou o caminho certo para o que você quer. Então você tem que ter uma capacidade interpretativa muito grande do que você quer, né? de você analisar ali o que realmente você pediu, o que você quer, ou qual a finalidade da coisa que você está pedindo. Joaquim, a gente está falando muito de, né, que a gente comentou muito que IA é o tema do momento, né, da atualidade, mas aí minha pergunta, mas será que a IA só existe agora? É de muito tempo? Será que a IA já estava presente aí, né, nas nossas vidas, na nossa rotina, enfim? Será que a IA de alguma forma já estava presente há muito tempo e as pessoas não percebiam? E aí, por que eu estou te colocando isso? Porque eu queria que você fizesse um contexto histórico aí de acontecimentos, de fases de surgimento, da evolução, né, por trás da IA, né, de fazer aí um caminho cronológico para a gente. Beleza. Quando a gente fala em IA, né, conforme você falou, eu falei até no início também, a gente pensa que é algo que surgiu
ano passado, né, 2022, 2023 para cá com o ChatGPT. Mas o ChatGPT é só uma das etapas finais do que a gente está vendo aí, né, que é o processamento linguístico natural. Mas a ideia da máquina ter inteligência, né, da máquina simular inteligência, ela já vem sendo estudada e desenhada há muito tempo. Inclusive antes até da existência de computadores, porque, na verdade, tudo isso é matemática, né? Então, dos primeiros experimentos, das primeiras coisas que datam, né? Eu vou falar algumas coisas, não todas, porque é muita coisa, né? Tem muito nome, muito cientista fantástico que foi pegando um estudo do outro e complementando um pouco. O outro pegou o estudo do outro e complementou mais um pouco. O outro pegou o estudo do outro e complementou mais um pouco. Então, ao longo disso, eu vou citar algumas coisas, né? Uma das primeiras foi em 1943, com o surgimento do neurônio artificial, né? Porque é justamente a ideia da máquina, da inteligência da máquina, ela obviamente é uma cópia do que se passa aqui dentro, né? Desse grande computador, dessa máquina fantástica que é o cérebro, né? Então o cérebro raciocina, tira as ideias, processa as ideias, traz ali à tona o teu conhecimento e a tua informação através de sinapses do teu neurônio. Né? Então, o que esses caras fizeram, os matemáticos? Lá em 1943, eles criaram um neurônio artificial. Né? Warren McCulloch e o Walter Pitts, era uma dupla ali de matemáticos estudiosos, publicaram um artigo sobre um modelo matemático do neurônio, né? O que marcou o início, né, de pesquisa em redes neurais artificiais. Então, os caras, matematicamente, desenvolveram como o neurônio funcionaria, né, e uma forma de fazer com que, artificialmente, a atividade de um neurônio pudesse ser reproduzida em uma máquina. Né? Então, isso lá em 1943. Aí, em 1950, tivemos Alan Turing propondo o teste de Turing, né? Um critério para determinar se uma máquina pode exibir inteligência semelhante à inteligência humana, né? De interpretar coisas, de olhar uma coisa, é o teste da imitação, né? De olhar uma coisa e imitar aquela coisa, né? De fazer com que aquela coisa seja reproduzida, entendida pela máquina e reproduzida pela máquina. Aí você vê que a máquina está entendendo o que você está conversando com ela, né? Logicamente, como eu falei lá no início, fizeram coisas simples, né? Apresentaram uma imagenzinha e até isso se tornar realidade todo um estudo, toda uma coisa, coisas bem simples, mas a ideia começa ali, né? Inclusive, tem um filme fantástico do Alan Turing, eu só não sei se está na Netflix, mas é um filme muito bom, Jogo da Imitação, que fala sobre a história do Alan Turing. Assistam, quem gosta de tecnologia não vai se arrepender, porque é realmente um filme muito bom. O filme é até polêmico e tal, fala sobre a guerra, a máquina que ele criou, que inclusive venceu os nazistas na guerra. Mas mostra que esse cara, que é um cara que ele, inclusive, Alan Turing, é considerado hoje, pelos bambambãs da IA, considerado como o pai da IA, o Alan Turing, que é um dos caras que desenvolveu assim, a ideia de uma forma bem forte. Aí, de 1950 a 1960, a IA nasce, o termo da IA, né, como um campo de estudo. Né? Os caras passaram ali 10 anos, cunharam o termo, né, de inteligência artificial e começaram a estudar a possibilidade de se ter a inteligência artificial. O nome oficial, né, de inteligência artificial foi dado por John McCarthy. Ele e Marvin Minsky. Esses dois caras participaram, né, de todos esses estudos, cunharam o termo inteligência artificial dentro dos estudos que eles já tinham de neurônio artificial, do teste de Turing, pegaram tudo isso, condensaram
e cunharam ali o termo inteligência artificial. Lá em 1957, né, foi desenvolvido o que eles chamam de perceptron, um dos primeiros algoritmos de aprendizado supervisionado, pioneiro no campo de redes neurais. É quando você já pega o conhecimento que foi dado de um neurônio artificial, pega aquele conhecimento, coloca vários neurônios artificiais, cria uma rede neural e cria uma máquina que pode fazer com que vários neurônios artificiais consigam se comunicar. Então, é o início de você fazer um neurônio conversar com o outro e comunicar alguma coisa. Você vê, e tudo isso são anos, né? 1943, então em 1957. É lá atrás. Mas você vê, o avanço dos caras é mínimo. Mas sim, não é algo que surgiu ontem, né? Como a gente imagina. Tipo, pô, os caras da OpenAI são gênios, porque os caras descobriram um negócio desse assim do dia para noite. Não, não é do dia para noite. Né? O negócio vem lá de 1943 e tal. E aí, no ano de 1970 ao ano de 1980, existiu o que a gente chama de inverno de IA. Porque para que se desenvolvessem essa rede neural, você precisava de muita máquina, você precisava, você não tinha capacidade computacional para fazer com que equipamentos conseguissem montar uma rede neural e conseguissem evoluir os testes que eles precisavam. Então, entre 1970 e 1980, existe o que a história da IA chama de inverno da IA. Por quê? Porque não tinha dinheiro para bancar a ideia que os caras já tinham. Ou seja, já tinha a fórmula, já tinha matematicamente formado o que se poderia fazer, o avanço que poderia fazer, mas não tinha dinheiro. Então, meio que se atrasou 10 anos do estudo e do avanço disso daí, por falta de dinheiro e de investimento. Né? Aí, depois, lá em 1980, surgem sistemas especialistas, né, que são programas de IA capazes de resolver problemas em áreas específicas. Então, já lá em 1980, você já tinha IA, computadores, fazendo coisas específicas, só que cada um fazia uma tarefa simples e específica, como, por exemplo, jogar xadrez. Você já tinha computadores, você já tinha máquinas jogando xadrez com pessoas e ganhando. Com capacidade de raciocínio, né? Não é bem raciocínio, mas com capacidade de contar capacidades e possibilidades de jogadas e movimentar uma peça e fazer uma jogada e até ganhar de pessoas. Isso é uma inteligência. Lógico que é. Né? Mas essa mesma máquina que conseguia jogar xadrez não conseguia escrever um texto. Essa mesma máquina não conseguia gerar uma imagem. Essa mesma máquina não conseguia fazer várias outras tarefas simples que... E hoje a gente considera simples. Que hoje a gente considera simples. Mas por trás disso tem muito poder computacional, né? Que eu vou chegar nisso daí. É muito poder computacional para responder coisa que a gente acha simples, mas que não é simples. Né? É muito acúmulo. E aí, mesmo dentro desse, lá de 1980 até 1990, né, esses 10 anos, foi se desenvolvendo muita coisa, muita máquina, muita inteligência para fins específicos, porém nada de forma geral. E aí lá em 1990 existe o renascimento da IA, né, onde em 1997 o Deep Blue, que é um computador especialista em jogar xadrez, derrota o Kasparov, que é na época, o maior jogador, o maior enxadrista da história, né, da época. E ele ganha. Quando ganha, o cara aí disseram, pô, a máquina dominou o homem, né? E aí volta a se ter dinheiro dentro da pesquisa, né? Volta a se ter muitos investimentos. Pô, se uma máquina conseguiu ganhar em xadrez o Kasparov, se a gente educar ou desenvolver essa máquina para outras atividades, a gente pode ter bastante desenvolvimento. E aí, na década de 90, existe muita coisa. Robozinho jogando futebol, jogando mal, né? Mas só dele dar um passinho ou outro, chutar uma bola, ter a percepção de onde a bola está, isso já é um avanço muito grande, né? Como o Alan Turing falou lá atrás, né?
O desafio não é a gente fazer uma máquina do dia para a noite que imite um ser humano, mas que imite um bebezinho, né? Que faça uma atividade simples. Então, isso tem, esse aprendizado de máquina está vindo lá de trás, né? E aí, já vindo para a modernidade dos anos 2000, ali na era do 2000 já é a era da Big Data, né? Onde consegue-se máquinas mais potentes, onde se consegue armazenamento suficiente para se armazenar, para se alimentar bancos de dados, vai se construindo melhores máquinas, vai se aumentando a capacidade de máquina, vão tendo data centers mais estruturados e vai se podendo fazer mais coisa, né? Mais coisas mais interessantes. E aí, por exemplo, em 2010, né, já é a ascensão da IA em escala global, tendo em 2011 a Siri, né, da Apple, que aí você já pergunta, ela já interage com você, né, já consegue manter, te responder alguma coisa, algumas tarefas simples, né, como ligar uma luz, como executar uma música, a Alexa, né, isso daí já é a inteligência artificial, mas e com bastante avanço. E com bastante avanço. Ela percebeu o que você tá falando, né? E te responder já é um avanço fantástico. Né? Mas ainda não chegou naquela última etapa que eu falei lá no início, né? Que é da linguagem natural. Então, quando ela ainda não consegue conversar, interagir contigo de forma natural. Né? Ela tem as limitações ali dela muito por causa da capacidade de máquina dela, que ela tem da rede neural dela procurar e te responder à altura. Joaquim, fazer um parênteses aqui rápido. Para a galera que, por exemplo, que gosta bastante aí de games, de jogos, a evolução dos games, dos jogos, meio que acompanha essa questão da IA, né? Sim, sim, os gráficos, né? Conforme você vai aumentando ali a capacidade de reconhecimento de terrenos, né? Quando você vai colocando profundidade nos jogos, 2D, 3D, quando você vai criando equipamentos ao qual você interage e o equipamento interage dentro do jogo, né? Isso aí é um avanço grande de inteligência da máquina, né? Para fazer com que ela tenha ali capacidades, né? Computacionais de gerar inteligência, de gerar tarefas mais abrangentes, mais evoluídas. E aí, seguindo já para o ano de 2020, né, onde realmente surge a IA generativa, né, e a expansão dos casos de uso. Né? Aí as pessoas se interessam especificamente pela inteligência artificial. As pessoas não se interessam, porque até 2020, até antes disso, com a evolução das coisas, as pessoas se interessavam pelo que a IA produzia, sem nem saber que era IA, né? Mas o resultado dela. As pessoas não interagiam com ela, exatamente, né? E aí, em 2020, nos anos 2020, surge a IA generativa, né? Onde começam as primeiras gerações, e em 2023, os primeiros testes, na verdade, né? E em 2023 é onde explode, né? Ferramentas de IA generativa como ChatGPT, né? DALL-E, enfim, Gemini, e assim vai surgindo várias outras, DeepSeek, né? E aí vai surgindo várias outras ao redor do mundo, né? E aí gerando competição, gerando a expectativa que a gente tem até hoje, né? Uma das coisas interessantes a se falar sobre toda essa evolução, né, e o como isso impacta a humanidade, quando a gente fala que durou esses anos todos, né, cada etapa dessa, e o como que as pessoas consomem isso. Só para você ter uma ideia. Fazendo uma comparação aqui de tecnologias que o ser humano teve acesso e o como que ela demorou para chegar à utilização de todos. Por exemplo, o automóvel. O automóvel levou cerca de 75 anos para uma quantidade de 100 milhões de pessoas, de usuários, terem acesso ao automóvel. Ou seja, era uma tecnologia
um bem de serviço, era um item, uma conquista da humanidade, né, evolutiva, que para que 100 milhões de pessoas tivessem acesso, para que ela fosse acessível para 100 milhões de pessoas, uma quantidade considerável, né, de seres humanos, demorou 75 anos para isso. Aí veio o telefone. O telefone demorou cerca de 50 anos para que 100 milhões de pessoas tivessem acesso ao telefone. E olha que são coisas revolucionárias, né? Que revolucionam a forma com que os seres humanos usam e utilizam e se desenvolvem. Né? O telefone hoje, por exemplo, é utilizado em larga escala. Né? Todo mundo tem... Imagina, você perde um telefone, você fica nu. Né? Você fica sem nada, sem acesso a banco, sem se comunicar com as pessoas. É uma maluquice. A internet, né? A internet, que é um dos auxiliares, né? O telefone mais a internet. Porque quando eu falo telefone, eu não falo só do celular, né? Eu falo do telefone de comunicação também. Mas a internet demorou cerca de 13 anos para que 100 milhões de pessoas tivessem acesso. Aí dentro já do espaço da internet, que é uma das grandes, imensas revoluções do mundo moderno, né? Que encurtou distâncias, né? Fez com que a gente tivesse acesso à informação de uma forma rápida, instantânea, né? Isso muda paradigmas, né? da existência da humanidade. Aí existem ferramentas dentro da internet que, logicamente, encurtam esse tempo de uma forma lógica. Então, essa comparação é um pouco difícil de fazer, por causa da existência da própria internet. Mas também é uma comparação válida. Então, ali o Facebook, ele durou 4 anos e meio, né, para atingir 100 milhões de pessoas, que é uma ferramenta de rede social, que nas redes sociais hoje também é uma coisa que mudou bastante, né, como que as pessoas se relacionam, como que as pessoas acessam informação. Aí já o Instagram demorou 2 anos e meio, o TikTok 9 meses, mas aí o TikTok tem... Por que o TikTok foi tão rápido, tão mais rápido que o Instagram? Mas pelo sucesso do como o Instagram já funciona, né? Mas é só para a gente ver como que as pessoas passam a consumir isso de forma mais rápida, né? De forma mais acelerada, como elas estão mais ligadas à tecnologia. Mas o fato de você demorar 9 meses só para 100 milhões de pessoas terem acesso a uma determinada tecnologia mostra o quão acelerado está a nossa relação com as tecnologias, né? O quanto que a gente consome, o quanto tempo que demora para a gente consumir uma nova coisa. Isso muda e muito os parâmetros da humanidade, do como a humanidade vai chegar e onde ela vai chegar e quais as condições que ela tem que chegar para o acesso e democratização da informação, da tecnologia e de tudo que o próprio ser humano desenvolver. Né? E aí o Threads, né, que é da Meta, demorou 5 dias, mas aí por trás disso também tem uma coisa, que demora 5 dias apenas, porque o Threads é do Instagram. Né? Então pegou um público que já existia. Mas mesmo assim, 5 dias. Agora vem a grande coisa. O ChatGPT demorou apenas 2 meses. Né? Enquanto o TikTok levou 9 meses, enquanto o Instagram demorou 2 anos e meio, o ChatGPT demorou 2 meses apenas para alcançar 100 milhões de pessoas. Então, o que a gente está falando é que a inteligência artificial, que é algo altamente tecnológico, que pode, deve e vai mudar o paradigma de como o ser humano, de como a humanidade lidar com a tecnologia e pode avançar tendo o acesso à tecnologia, 100 milhões de pessoas tiveram acesso a essa ferramenta em apenas 2 meses. Só isso mostra a capacidade evolutiva e a capilaridade que tem a tecnologia da IA. Né? Isso é muito fantástico. Fantástico, realmente. E, Joaquim, entrando agora um pouco na questão de... Você falar um pouco melhor para a gente como que, de fato, a IA funciona, né? Dos pilares da IA. Né? A IA, por exemplo, ela é dividida em 3 coisas, né? Os dados, os algoritmos e o poder computacional. Então, não é magia.
né? Ah, eu perguntei ali, ele respondeu, deve ter alguém ali do outro lado, uma conferência, um negócio, ou então é mágica. Não, é pura matemática. É pura matemática, né? E essa matemática ela tem 3 pilares. E esses pilares são importantes da gente entender. Para a gente saber como evolui, o quanto evolui, qual a capacidade de evolução, o porquê evolui em pedaços, o porquê um país evolui mais do que o outro. Tem esse debate muito grande entre Estados Unidos e China. E aí, para entender esse debate sobre Estados Unidos e China, quem evolui mais, quem não evolui, o porquê que um evolui mais do que o outro, é importante entender esse passo que eu vou falar agora, né? Esses 3 pilares, eles são o seguinte: dados é o combustível que vai alimentar ali aquela fogueira, né? Os dados, o banco de dados de informação é o conteúdo que vai ser passado para você. Mas não necessariamente ter o dado faz com que você consiga passar para alguém. Você pode ter bastante dados, você pode ter bastante informação e não saber passar, né? Você pode ter estudado a sua vida inteira uma coisa, ter, né, tido aulas e aulas e aulas, mas aquela informação está toda no teu cérebro. Mas se você não tiver a capacidade de reunir toda aquela informação e transformar aquilo em algo útil, você não adiantou de muita coisa ter aquela informação. Então, o dado é algo essencial, né? E para a IA moderna, né, para a IA generativa, é o combustível que só alcançou o que nós temos hoje devido a hoje nós termos a capacidade de armazenamento de ter uma gama enorme de informação, de dado, para poder processar. Beleza. Mas esse dado em si, como eu falei, sozinho ele não é nada. Então ele precisa de algoritmos, né? Que é a receita, o conjunto de reações e estatísticas, né? Que aí no caso, quem faz isso são as redes neurais e o machine learning, né? Para fazer com que toda essa informação seja trabalhada, né? Então, quando um chat GPT ou um DeepSeek ou um Perplexity diz assim, estou lançando o chat GPT 5.1, isso quer dizer que eles conseguiram desenvolver um algoritmo que pensa ainda mais rápido, que consegue tratar o seu dado com mais inteligência. Eles conseguiram otimizar o seu algoritmo. Cada versão que surge de uma IA, quando a gente vê, tipo, hoje a guerra é essa, né? Quem lança um próximo. Então, sempre que vem um próximo, nada mais é do que a melhoria dos algoritmos, né? Fizemos um update aqui no nosso algoritmo. Então, o algoritmo é a forma de raciocínio. É a forma com que a máquina consegue juntar os seus dados para poder produzir algo. E a terceira coisa é o poder computacional. Essa é uma grande pedra no sapato de quem desenvolve IA, né? Eu vi uma reportagem do fundador da OpenAI, onde ele fala que o poder computacional é um dos maiores fatores, porque assim, o algoritmo já está bastante avançado, mas a gente não tem dinheiro suficiente, nem espaço, nem energia suficiente para desenvolver o que os algoritmos são capazes de aprender. Então, falta hardware, falta data center e falta energia para que a IA atinja a capacidade em menos tempo que ela pode atingir, né? E aí, essa guerra de dinheiro, de investimento, ela está sendo travada entre países, entre governos, entre bilionários, né? O Elon Musk está avançando com a dele lá, porque ele tem muito dinheiro para isso, né? A China está avançando bastante com isso, porque está investindo bilhões e bilhões nisso. E uma das coisas que faz a China avançar bastante nesse campo
é que eles vêm há muito tempo investindo pesado em energia. Energia renovável, tem energia solar, eles são campeões no mundo, né? Então, isso faz com que a China tenha a capacidade que tem e que está avançando bastante. Mas são esses três pilares, né? Dados, ter o dado para tratar, ter o dado para consultar, o algoritmo, que é a inteligência que vai fazer consultar esses dados, né? E o poder computacional, que é fazer com qual velocidade esse algoritmo vai conseguir organizar tudo isso. Então, é o grande... É como funciona, né? Por trás dos bastidores, essa coisa. Né? E aí nós temos três... Fala. Para a gente que está aqui do lado de cá, até digo mais para as pessoas que não têm tanto conhecimento, e por isso que a gente está aqui nessa live para levar esse conhecimento para as pessoas, né? Parece tudo muito simples, né? Muito fácil, e aí a gente entende um pouco melhor toda a complexidade, tudo que tem por trás, né? Para poder fazer, trazer esse resultado para a gente, né? Trazer essa visão que a gente tem da facilidade, do raciocínio, da inteligência que uma máquina, que um aparelho pode nos dar, né, que um computador pode trazer para a gente. A gente acha, para quem não tem uma visão, né, mais técnica, né, como você está trazendo conhecimento para a gente, fica parecendo que é tudo muito simples, que é tudo muito... isso aí alguém está lá, botou ali a informação, engatilhou e está funcionando. Né? E aí a gente vê como que até no nível de evolução, como as coisas, né, vão para um patamar muito mais elevado, de países envolvidos, né, para tentar buscar mais, ter ainda mais um desenvolvimento dessa tecnologia, para avançar ainda mais, né, nessa questão. E aí até vou falar para você, pedir para você até entrar um pouco mais em relação, eu sei que tem tipos de IA, né, e aí você vai trazer agora para a gente, né, como que pode ser classificado esses tipos de IA, quais são esses tipos de IA que existem atualmente? Não é nem que existem, o tipo de IA é filosoficamente, né? De forma filosófica, existem na ideia, no campo das ideias, no campo do papel, existem três tipos de IA. A IA fraca, ilimitada, a IA geral e a superinteligência artificial. O que é cada coisa dessa? Como a gente estava falando há pouco, a divisão do que é a IA, né, que é a quantidade de dados, o algoritmo de raciocínio e o poder computacional, conforme você vai evoluindo essas três coisas, mais capacidade de armazenamento, mais informação, um algoritmo mais inteligente para consultar toda essa informação, trilhões de dados, trilhões de informações. E um poder computacional e energia suficiente para avançar nisso, você vai fazer cada vez com que a IA seja mais inteligente, certo? Então os caras já imaginaram, os pais da IA, né, os pioneiros, eles já imaginaram em como você pode classificar e dividir essa evolução em três tipos de IA. A que a gente está vivendo agora é a IA fraca, é a IA limitada. E isso é fantástico pensar nisso. Por quê? Porque ela ainda está... Cada IA, cada modelo, cada agente, que a gente fala de agente, né? Cada agente de IA, como o Perplexity, o Gemini, ou o DeepSeek, ou alguma outra que gere imagem, ou outra que gere vídeo, elas são específicas para cada tarefa ainda. Elas são muito boas em gerar um tipo de coisa, em fazer um tipo de coisa. Você não chega para o chat GPT e diz, crie um vídeo assim, assim, assado, ele diz, não tenho capacidade para isso. Porque aquela tarefa que ela faz de gerar texto, né, ela está sendo treinada para aquilo, e aquilo gera, a necessidade para ele gerar aquilo é de uma capacidade computacional gigantesca. Então, hoje, a capacidade que nós temos nos nossos data centers
é de fazer com que as IAs que nós temos hoje, cada uma seja boa e seja treinada e tenha capacidade computacional para uma determinada tarefa. Né? E ela ainda é, do ponto de vista do que ela pode fazer, considerada fraca. Vou dar um exemplo. A Siri, a Alexa, o assistente do Google, né? O sistema de recomendação, por exemplo, Netflix, né? Chatbots ali que está te respondendo, tudo isso são IAs. E são IAs fracas, né? Que executam tarefas específicas. O próprio ChatGPT, tudo isso é inteligência artificial. Né? Os carros que se movimentam sozinhos, ele tem a capacidade de ler mapas e ir e tal. Eles são inteligentes, mas para aquela tarefa. A capacidade deles é de realizar tarefas específicas, muitas vezes, inclusive, melhor do que um ser humano, mas a específica. Então, eu pego um chat GPT e peço para ele melhorar um texto para mim. Ele vai melhorar o texto melhor do que o que eu escrevi. Mas, às vezes, eu posso pegar aquele mesmo texto e entregar para um outro ser humano que é especialista em texto, e o texto dele vai ficar melhor do que o meu e vai ficar melhor do que o da IA. Então, a IA limitada ou fraca, ela tem tarefas específicas que pode ser executadas e serem melhores que um humano. Pode, mas ela ainda concorre, ela ainda perde para um ser humano em muitas capacidades. O ser humano ainda é muito melhor do que no seu campo específico. O ser humano especialista é muito melhor do que uma IA fraca no melhor campo dela. Né? Pode ser. Mas uma IA especialista, ela ganha da maioria dos seres humanos que forem fazer aquela tarefa ao qual ele não é especialista. Né? A próxima evolução da IA é a IA geral, ou a IA forte, que é um tipo de IA ainda teórica, né? Ela ainda não está sendo desenvolvida, ela ainda não está em viés de ser entregue, né? Mas ela vai ter a capacidade de aprender e entender e ampliar o seu conhecimento. Porque hoje, a IA fraca, tudo que ela consegue entregar para você nada mais é do que algoritmos o algoritmo que ela conseguiu pegar aqueles dados e matematicamente te entregar algo mais lógico possível. Mas ela não aprende sozinha. Né? Então, a IA geral ou IA forte, ela é o tipo de IA que vai ser desenvolvida para que ela tenha as informações e com as informações que ela tem, ela consiga criar coisas e aprender sozinha com as informações que ela tem e criar coisas para além do que foi entregue a ela. Com isso, uma IA poderia ultrapassar o conhecimento humano. Né? Então, a IA forte é o tipo de IA em que se está pautado para que ela esteja como realidade daqui a uns 30 anos. Os mais otimistas dizem que daqui a 10. E os mais exagerados, como Elon Musk, diz que daqui a uns 2 anos ele já vai ter desenvolvido uma IA geral. Porque a IA geral ela também tem o nome de geral ou forte, porque ela vai ser uma IA que ela não vai ser mais especialista. Vai ser uma IA que ela vai conseguir simplesmente abranger tudo. Então vai ser uma IA que realmente vai ser comparada a um ser humano. Você pega uma IA forte, bota essa IA dentro de um robô, vai ser uma pessoa, né? Porque ela vai conseguir dar resposta para tudo que for colocado para ela. Por isso que é chamada de IA geral ou IA forte. Né? E aí vai ser o quê? Um super ser humano. Né? Porque ele vai ter conhecimento suficiente, vai pesquisar coisas suficientes que existem, né? E ainda vai conseguir gerar ali conhecimento dentro do que ele aprende. Né? Gerando ali, tirando conclusões e tal. Né?
a capacidade, né, ele seria capaz de transferir aprendizado de uma área para outra, né, sem precisar ser especificamente treinada para cada nova tarefa. Então, ele vai poder ser especialista em vários ramos de conhecimento. Mas é isso que eu digo. Para isso, um data center como o do ChatGPT, por exemplo, que é já gigante, que serve para uma tarefa específica, teria que ser 10 vezes maior, porque ele teria que ter aquelas 10 tarefas, capacidade para aquelas 10 tarefas. Então, por isso é algo que demanda muito tempo, demanda muita coisa. Existe um debate, inclusive, na COP agora, né, que tivemos, um debate sobre se isso é realmente palpável, se isso é possível, se a natureza aguenta, né? Porque, por exemplo, para resfriar esses computadores, você precisa de uma quantidade de água muito grande, né? Então, por exemplo, então esses data centers têm que ser construídos em lugares muito frios, né? Aí, por exemplo, existiu um debate até na COP30, do tipo, o Brasil estaria preparado para receber um data center para um IA? E aí, não, porque é um país quente, né? Precisaria de muito mais água para resfriar. Então, esses debates são debates que vão permear bastante o desenvolvimento da IA, né? Porque capacidade computacional é um dos pilares que a gente falou na nossa live, que pode limitar ou fazer com que a IA tenha crescimento ou não, né? E a superinteligência artificial, que também é algo conceitual, não se tem nem ideia de quando isso seria atingido, mas é um conceito de possibilidade, é possível, né? E aí seria quando a IA superaria a inteligência humana, né? Em todos os aspectos. Então, ela teria ali a capacidade criativa de raciocínio e de habilidades sociais, inclusive, né? De perceber, de ser irônico, de ser alegre, de ser triste, né? De ter todas essas simulações e de desenvolver capacidades, né? Seria capaz de realizar tarefas que humanos não podem, né? Várias coisas que a gente hoje não pode, a IA faria, né? Descobrir cura de doenças, desenvolver força sobre-humana, né, para desenvolver tarefas antes nunca imaginadas. E aí, esse tipo de IA é um tipo de IA que, hipoteticamente, teoricamente, já está sendo traçada, teoricamente, né? Ela traria uma ideia de desenvolvimento ao qual também se debate muito na comunidade sobre qual o papel da humanidade nisso tudo, né? Como que o ser humano se encaixa dentro de um projeto desse. Não falando sobre o negócio de extinção, das máquinas tomarem conta e tal, mas sobre o papel do ser humano dentro do mercado de trabalho, né? Isso gera muita polêmica, muita gente com medo, né? Tipo, vou perder meu emprego, os empregos estão ameaçados. E aí eu digo que isso vai depender muito da forma com que nós vamos lidar, nós, todos os seres humanos, não só os caras que estão desenvolvendo, nós vamos lidar com o avanço disso. O que nós vamos aceitar, o como que nós vamos aceitar esse avanço, né? Já até vi algumas oportunidades que quem tem muito, para dar um exemplo aqui, né, quem tem muito interesse nessa questão da superinteligência artificial é a própria NASA na questão de explorar essa questão de outros planetas, né, de trabalhar a IA, porque hoje a gente sabe que para você poder enviar uma pessoa para outro planeta, né, tem toda essa questão, né, a pessoa precisa estar disposta para aquilo ali, porque a viagem é longa e a gente não sabe se volta por causa da questão que está usando. Então, a IA seria, né, de interesse da NASA, por exemplo, ter esse recurso, né, à disposição dela futuramente para ajudar nesse tipo de habitar novos planetas, né? Exatamente, né? Aguentar a viagem até outros planetas e deixar eles explorarem, né? Serem os exploradores, né? O grande conceito da IA para o mercado de trabalho é que a IA, o conceito, né? É que a IA seja o substituto
principalmente quando ela entrar na fase robótica, né, que já está entrando, né, que ela seja o substituto das tarefas pesadas, repetitivas e que adoecem o ser humano, né? Tem muita tarefa hoje em dia que o ser humano faz que adoece o ser humano, porque ela é repetitiva, ela é cansativa, ela adoece, por exemplo, lidar com produtos químicos, né? Fazer uma viagem espacial, que o ser humano não tem capacidade pelas suas limitações. Então, a ideia por trás disso, de fazer com que a inteligência artificial possa substituir o ser humano nesse sentido, ela é fantástica. Mas isso deve ser acompanhado de uma evolução do mercado de trabalho. Então, por exemplo, se o ser humano vai ter uma máquina encurtando o tempo ou tirando a necessidade de sacrifício humano para certas tarefas, você tem que automaticamente elaborar, os governos, né, os políticos e tal, tem que elaborar novos formatos de relações de trabalho, onde o ser humano vai precisar trabalhar menos, vai ter que desenvolver mais o seu poder intelectual para poder dirigir esse processo, para poder fazer com que, para poder desenvolver esse algoritmo, para poder fazer os prompts que vão fazer com que a IA trabalhe da forma mais correta possível para essas atividades se desenvolverem e desenvolverem a humanidade. Desenvolver a humanidade para um bem-estar cada vez maior, né? E não simplesmente colocar mais pessoas, cada vez menos pessoas para trabalhar mais, para comandar os robôs, né? Então, isso é um debate muito interessante, é um debate que eu acho que é um dos que vai mais permear esse debate ao longo, né, da existência dele. O como que isso vai influenciar no mercado de trabalho, como as pessoas vão se relacionar com isso, com esse desenvolvimento, né, daqui para frente. Joaquim, naturalmente, né, como a gente está, né, debatendo aqui, a IA então vai beneficiar muitas áreas, né, da sociedade. E eu queria que você destacasse aí, você já até citou algumas, mas você destacasse para a gente algumas dessas áreas e como elas seriam beneficiadas. Né? Eu acho que a área da saúde é uma das que tem a maior expectativa. Eu acho que é a que tem a maior esperança, a maior expectativa. Porque o ser humano ele tem a capacidade e a inteligência clínica, né, de estudo, de pesquisa, de um acúmulo muito grande de conhecimento. O ser humano é fantástico, né? A gente evoluiu ao longo desses anos muito, né? Descobriu a cura de muita doença, desmistificou muita coisa. A gente tem um banco de dados dentro do nosso cérebro, dentro do acúmulo de estudos, de livros, de pesquisas, e continua avançando com isso, né? Avançamos muito. Só que justamente porque avançamos tanto, colocar tudo isso na cabeça de pessoas, de um especialista, a gente acaba criando vários especialistas e tendo que reunir esses vários especialistas para a gente tirar alguma coisa. Isso demora um tempo, né? Isso demora um bom tempo. Por exemplo, surgiu a Covid. A gente teve que pegar um monte de especialista em determinadas áreas, juntar essa galera toda de diversos países, fazer conferências, e demorou um maior tempão para se desenvolver uma vacina. Demorou 1 ano, sei lá, 2 anos. Mesmo assim, foi um tempo recorde fantástico, que nunca tinha tido na humanidade. Então, você pega o conhecimento que tem dentro da cabeça do banco de dados de cada especialista desse, o conhecimento que eles podem alcançar com pesquisas que eles foram fazendo, chegaram a uma conclusão. E você imagina tudo isso já compilado dentro de uma inteligência que pode instantaneamente te dar a resposta. Pode, tendo uma capacidade computacional incrível, né, inimaginável, que a gente ainda não imagina, porque a gente não tem essa capacidade, mas que possa, em segundos, acessar trilhões e trilhões de dados de saúde, pegar diagnósticos de trilhões e trilhões de pessoas que passaram por aquela anomalia, juntar todas elas, tirar a experiência melhor, os melhores tratamentos,
e dá a cura. Cura para câncer, cura para AIDS, cura para, né, as diversas doenças que ainda possam surgir. Então, eu acho que o maior beneficiado e o que tem a maior esperança que isso dê certo, que isso seja, que isso seja realmente um ganho para a humanidade, eu acho que é a saúde, né? Hoje em dia, o que já está sendo mais beneficiado para mim é o varejo, né? Compras, Netflix, você comprar pela internet, você consumir pela internet, você fazer coisas pela internet, você comprar uma coisa, receber na sua casa, tudo isso tem inteligência artificial, né? Utilizar sistemas comerciais, gerenciar estoques. É fantástico como que uma determinada loja, um determinado comércio consegue entregar para o mundo inteiro na velocidade que a gente consegue. Isso tudo é inteligência, isso tudo tem inteligência artificial por trás, gerenciando tudo isso, né? Então, acho que o varejo, o comércio, a indústria tem muito a se beneficiar com isso também. Já está, eu acho que hoje é a que mais se beneficia, né? A saúde eu acho que é a que tem que mais se beneficiar no futuro próximo. Já está também, mas eu acho que hoje, por hoje, o varejo, o comércio e a indústria ali é o que está se beneficiando mais nesse momento. E as finanças, né? As finanças, hoje a gente tem muita fraude, hoje a gente tem muito golpe, né? E para que você consiga, acho que hoje a gente já até tem, às vezes eu vou fazer uma compra e automaticamente o meu banco bloqueia aquela conta porque ele vê que aquele ali não é um tipo de compra que eu costumo fazer, não é um tipo de gasto que eu costumo fazer. Isso é inteligência artificial, né? Então, conforme você for avançando esse tipo de detecção de fraude, de análise de crédito, né? De fazer análise de algoritmos para o mercado financeiro, isso também vai ser algo que vai mudar muito as relações financeiras, as relações que a gente tem com o dinheiro, né, com as finanças. Acho que em tudo isso ainda vai vir muita coisa, sei lá, o dinheiro, a moeda fiduciária, né, que já está sumindo, criptomoedas, enfim. É algo também que eu acho que são áreas que é uma área que vai se beneficiar muito, acho que é um dos grandes pilares que vão se beneficiar e mudar bastante a relação do ser humano com a IA. Tem uma pergunta aí. Excesso de trabalho causa algum tipo de doença? Excesso de trabalho causa algum tipo de doença. Enfim, eu não entendi muito bem o que ela falou. Se puder perguntar de novo, eu agradeço. Mas, assim, excesso de trabalho causa doença, né? E aí eu acho que evita. A partir do momento que você tem aquele trabalho mais pesado e você usa a IA ou a robótica para substituir ali, né? Aquele trabalho braçal mais pesado, você está ali contribuindo para que o ser humano tenha uma vida melhor. Desde que a gente tenha um debate, claro, um debate evolutivo de que você tem que inserir o ser humano no comando disso, né? Treinar o ser humano para usar e ter o benefício disso, né? Menores jornadas de trabalho, mais tempo para pensar, mais tempo para criar, né? Mais tempo para viver. Né? Então tem que ser algo do tipo, se a gente tem uma evolução que é a IA, a gente tem que trazer isso para que o ser humano viva melhor. Né? Isso é um debate que eu acho que tem que ser acompanhado. Perfeito. Joaquim, a gente tem mais 3 perguntinhas aqui, vamos tentar ser mais curtinho para a gente poder finalizar a nossa live. Lembrando para a galera que quem chegou depois, a gente está aqui já com 1 hora de live, né? Mais de 1 hora de live, então teve muito conteúdo bacana aqui. E você que chegou depois, não vai perder. Basta você, depois que terminar a live, acessar a live vai ficar gravada aqui no Instagram da CIS, no IGTV do Instagram da CIS. Então você que chegou depois e vai poder conferir na íntegra todo o conteúdo que o Joaquim trouxe para a gente aí sobre IA, desde o conceito mais básico, passando por todo o histórico, desde que, né, começou a se falar, a se desenvolver IA, né, e todos a estrutura, tudo que envolve o conceito de IA. Então, está muito bacana, tem muito conteúdo enriquecedor aqui para você. Então, vale a pena, assim que acabar a live, você conferir o conteúdo completo aqui, vai ficar salvo aqui. Mas seguindo aqui, Joaquim, para a gente finalizar,
a gente também percebe, Joaquim, que ao mesmo tempo que a IA chega, né, para, de uma forma geral, trazer grandes benefícios à sociedade, há também muitas preocupações em relação ao uso dessa tecnologia para o mau uso, né, para o lado do mal, né, para o uso malicioso. Então, eu queria entender com você, né, aproveitando também aí seu vasto conhecimento na área de segurança de redes, né, como se estabelecer uma ética no uso da inteligência artificial e quais são os desafios que envolve, né? A gente até já pincelou, né, nessa última, nesse último assunto, a gente já até pincelou a questão do mercado de trabalho, né? A evolução chegou-se até ter uma reunião de alguns governos e de algumas das big techs, das maiores impulsionadoras de IA, se questionando se não seria mais ético criar um intervalo no desenvolvimento, um intervalo obrigatório no desenvolvimento da tecnologia de IA de 1 ano. Pensou-se e debateu-se, só que isso não foi à frente, porque não parou, né? Acabaram que não chegaram num consenso. Porque imaginaram, tipo, você quer que eu pare, mas você não vai parar, você vai ficar escondido desenvolvendo. Porque há a preocupação de que o mundo não esteja preparado eticamente, com suas leis e suas regras, para tal desenvolvimento. Né? Porque como que você vai usar isso? Quais as regras para usar isso? Né? Você vai usar para o bem? Você vai usar para coisa boa? Ou você vai usar para coisa ruim? Então, é algo que a preocupação é que você tenha países preparados com legislações que garantam limites para o uso ético da IA. Né? Então, dentre esses tópicos, né, do que poderia ser impactado, por exemplo, a privacidade. Né? Você está ali conversando com a IA, ela tem a tua imagem, ela tem a tua íris, você conversa com ela, ela vê a tua imagem, você usa a tua imagem para várias coisas. Né? Tem o deepfake que grava você e gera você falando. Né? Capta a tua voz e gera a tua voz. A gente já viu que já tem vários golpes nesse sentido. Né? Você estar ali digitando alguma coisa sobre... Você bota ali seus dados numa carta, numa coisa, e manda a IA pegar e melhorar. Aquilo ali você está alimentando o banco de dados dela. Você pegou seus dados e colocou ali, ela melhorou para você, mas ali ela já absorveu os seus dados. E o que ela pode fazer com isso? Então, isso é um desafio. Eu fiz um teste de privacidade, eu e o Carlos Souza, que é um companheiro nosso aqui, né? da Assis. Nós fizemos um teste, nós pegamos numa mesma, foi até no DeepSeek. Eu peguei os dados dele, digitei. Aliás, ele pegou os dados dele e digitou, como se ele estivesse fazendo um currículo e tal. Alimentou o banco. E logo depois eu perguntei sobre os dados dele. E a resposta foi muito boa. A resposta foi que por uma questão de LGPD, ela não podia me fornecer dados pessoais de nenhum usuário. Isso eu achei bem legal. Então, isso já é um avanço, né, de privacidade. Mas até que ponto isso vai ser respeitado? Né? Então, nós precisamos o tempo inteiro estar de olho nisso. Né? É um desafio. Né? O viés algoritmo. Né? Nós não podemos deixar que as IAs sejam treinadas, porque as IAs são treinadas. Né? Conforme a gente falou aqui, a gente viu que os dados são dados imputados. O algoritmo ele é criado para ele consultar esses dados da forma com que o seu criador quer que ele pesquise, quer que ele seja, quer que ele se comporte. Então, o algoritmo ele tem que ter um comportamento totalmente livre de preconceitos. Já existiu casos, né, onde utilizou-se uma IA para analisar currículos.
E nessa análise de currículos foi visto um padrão que ela considerava como melhor. Isso é muito ruim. E aí foi corrigida essa IA e tal, mas são desafios, são coisas, um padrão que eu digo físico, né? Um padrão estético que ela julgou como melhor. Só que só foram descobrir depois de um tempo e viram que esteticamente ela sempre escolhia as pessoas meio que naquele formato, naquele padrão estético. Então, isso tudo foi se descobrindo com a experiência, mas é mais um desafio. Não se pode ter isso, né? Porque você vai reproduzir preconceito, né? Aí falamos sobre o impacto nos empregos, né? Uma questão, é um desafio muito grande. Não se pode elaborar, usar o avanço da IA para o ser humano evoluir no não passo de utilizar formas laborais menos sacrificantes, mas você simplesmente descartar toda essa força de trabalho fora. Né? Porque aí você vai gerar um caos pior do que essas pessoas adoecerem trabalhando. Porque essas pessoas vão morrer de fome. Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Você não pode simplesmente substituir uma coisa por outra. Você tem que ter um debate onde, se o mercado de trabalho vai tirar 100 mil empregos, porque 100 mil empregos são repetitivos e a IA vai conseguir fazer, esses 100 mil empregos vão ter que ser 100 mil pessoas operando uma IA. Vão ter que ser, ao invés de 8 horas por dia de carga de trabalho, vai ser 4 horas por dia de carga de trabalho. E riqueza vai ter, né? Porque vai se gerar muita riqueza, vai se gerar muito conhecimento, vai se gerar muito desenvolvimento. Né? Então, se vai gerar tudo isso, tem que se também ter um debate para que tudo isso seja dividido, para que o ser humano aproveite tudo isso. Então, o desafio ético sobre o mercado de trabalho, eu acho que é um dos mais desafiadores. Né? Sobre o aspecto de responsabilidade, né? Desafio de responsabilidade. Por exemplo, se a IA cometer um grande erro, quem vai responder? Quem criou a IA ou quem pediu o prompt errado? Né? Quem vai ser processado? Quem vai ser preso? Então, isso é também um desafio. Né? Será que é o algoritmo que está errado? Quem vai analisar isso? Um juiz? Né? Como que vai ser julgado? Quem vai ser julgado? O robô? Vai ter que levar a gente tem um filme, Eu, Robô, né, onde o robô vai para o tribunal, né, responder e tal. Então, são desafios que parecem coisa de filme, mas é coisa de filme você imaginar como se ele já estivesse existindo. Mas você imaginar que eles podem um dia existir, que você deve legislar, já preparar uma legislação para isso é muito importante. Né? E, para finalizar os desafios e a ética, né, a questão de segurança, né? Risco com deepfake, ataque cibernético, né? É preciso, já se discute, né, que é preciso ter uma marca, né? É preciso se criar uma marca de quando você desenvolve um vídeo feito por IA, isso já está sendo desenvolvido, você facilmente consiga, e isso aí é responsabilidade de quem desenvolve, né, dos desenvolvedores, dos grandes fabricantes, de que esse vídeo tenha uma marca, tenha uma criptografia que é facilmente desvendada. Então, se você tem um deepfake de um presidente, de um governante, falando alguma coisa muito... que muitas pessoas acreditem, você simplesmente pega aquele vídeo, passa por esse algoritmo como se fosse um infravermelho, que você bota assim e vê a marca, né? E aí dizer, não, isso aqui foi fabricado com IA com certeza, porque está aqui a marca da IA que gerou esse vídeo e tem aqui esse algoritmo criptografado aqui, confirmando que é de IA. Então, são desafios e responsabilidades éticos que já estão bastante em discussão e que a gente deve prestar atenção se isso está sendo levado a cabo, para que uma coisa tão fantástica não vire um problemão. Né? Tem uma pauta aqui para você falar um pouco, para você citar aí os principais players do mercado. Eu pedi para você só falar bem rapidinho, você já falou de muitos deles aqui ao longo da... Já citamos vários, né?
o Perplexity, o Grok, que é do Elon Musk, né? O Gemini, DeepSeek, Copilot da Microsoft, o próprio ChatGPT, né? Então, são aí as gigantescas que estão dividindo aí, correndo para dividir aí esse mercado, né? Mas eu acho que os principais ali está a NVIDIA, né? Que a NVIDIA está disparada porque eles têm muito acesso a hardware, né? A Amazon também tem um laboratório muito grande, Google está concorrendo lá em cima, a Microsoft tem investido muito junto com a OpenAI, então o Elon Musk, né, tá caindo para dentro também, e a China está investindo muito pesado, principalmente na questão da IA física, que é o que chamam agora da próxima geração, que é a IA física, na construção de robôs. Prestem muito atenção nesse debate, que eu acho que é o debate que ano que vem, escrevam isso aí, eu acho que o ano que vem o debate maior sobre IA será o que eles chamam de IA física, né, que é a fabricação de robôs com inteligência artificial embarcada, executando tarefas. Né? Quem vai conseguir colocar mais robôs no mercado e executando mais tarefas mais inteligentes possível. Isso aí é para a galera que assistia aí os filmes, você citou o Eu, Robô, entre outros aí, a galera que estava nessa expectativa de um dia isso vai acontecer, fica atenta, né? Está acontecendo. Joaquim, para fechar a nossa live, eu gostaria de fazer uma pergunta direta para você, né, que você me respondesse como o Joaquim e depois trouxesse o contexto por trás dessa pergunta para a gente, que é: você confiaria em uma IA para tomar decisões governamentais? Então, hoje por hoje, não. Eu não, né? Talvez um dia sim. Sei lá, numa superinteligência de IA muito bem modelada eticamente, muito bem modelada com todos esses desafios que a gente colocou aqui na nossa live, de segurança, de ética, talvez você tenha um modelo que consiga governar melhor do que qualquer ser humano, né? Mas hoje por hoje não. Hoje na IA fraca, né, no conceito de IA fraca que nós temos, eu acho que a IA ela não consegue. Governos têm desafios muito grandes que dinamicamente exigem um raciocínio, uma capacidade sentimental grande, um feeling muito grande para se governar e para tomar decisões. Eu acho que nós não temos avanço ainda para colocar uma IA, uma inteligência artificial, no lugar de um ministro, no lugar de um deputado, no lugar de um vereador, no lugar de um prefeito, no lugar de um presidente, para tomar decisões que possam afetar a vida, né, de milhares de pessoas. Acho que não. Aí o porquê, né? O porquê. Existe uma polêmica, né, já no mundo da IA, que já temos uma IA num cargo público. Ela, na verdade, ela tinha uma função específica, e para isso eu concordo. Essa IA ela tinha uma função específica, aonde o nome dela é Diela. Ela tinha uma função específica que era analisar contratos. E ela era muito boa nisso, né? Porque ela pegava, analisava os contratos de licitações e analisava de forma muito melhor, de forma mais ética, de forma mais rápida, né? E autorizava ou não autorizava os contratos, e isso melhorou bastante a eficiência do governo. E aí o primeiro-ministro achou aquilo tão fantástico, tão bom, tão popular, que ganhou popularidade, que nomeou a Diela, que é uma IA, a ministra. A IA ganhou um cargo governamental. Isso foi uma polêmica muito grande na Albânia. Né? Isso foi na Albânia, vocês podem pesquisar aí. Ministra Diela da Albânia, é uma inteligência artificial. Isso gerou muita polêmica e, logicamente, eu não concordo com isso, mas acho interessante a gente acompanhar, inclusive, como que a Diela tá fazendo aí
na sua gestão ministerial. Se ela está mandando bem ou se ela está fazendo umas besteiras lá. Vai que vira tendência, né? Eu sei que você já deu sua opinião que não concorda, mas vai que outros países, né, agora começam, pensar nessa possibilidade agora. Vou analisar isso aí. Ainda mais com o problema ético que nós temos politicamente em vários países, né? No nosso, por exemplo. Então, se essa moda pega, eu acho que pode gerar uma necessidade ética das pessoas de dizer, os seres humanos não são capazes disso, tem que botar um robô, uma IA para fazer, porque nós não temos capacidade ética para fazer isso. Dá um oi para a Cecília aí que está assistindo a gente lá da Suécia. Opa! Boa noite, Cecília. Bem-vindo aí à nossa live. Chegou já no finalzinho, mas importante participar. Sempre importante estar aqui com a gente. Joaquim, está chegando então aí ao final da nossa live. Agradecer mais uma vez aí, né, por esse tempo, por essa disponibilidade que você sempre nos dá aqui, trazendo mais uma vez um tema muito bacana, trazendo bastante conhecimento aqui para a gente. Mais uma vez, quem chegou depois, não acompanhou a live desde o início, ela vai ficar salva aqui no GTV do Instagram da CIS, então você vai poder acompanhar ela na íntegra e vale muito a pena, né? Te convido aí a acompanhar a live na íntegra. Tem muito conteúdo bacana para você ficar por dentro de tudo, se atualizar sobre inteligência artificial com o nosso querido Joaquim Dias. Joaquim, deixar o espaço agora para você aí, se você quiser deixar um recado, quiser complementar ou deixar uma fala final, tá? Já te agradecer mais uma vez aí por essa participação aqui com a gente. Não, só tenho a agradecer mais uma vez aí pelo convite da CIS, dizer que eu estou sempre disponível para algum outro tema, algum outro debate que queiram fazer. Eu estou me preparando para fazer um debate também e palestra sobre blockchain, que é outra coisa que eu acho que vai avançar e mudar muito as relações humanas, né? do como a gente lidar com várias coisas, com documentos, com certificações, com dinheiro, enfim, com muita coisa. A forma com que a gente troca coisas, a forma com que a gente certifica as coisas. Então, blockchain também é um assunto que eu acho que vai permear bastante o mundo nos próximos anos, próximos 10 anos. E aí, se a CIS quiser me convidar, eu posso voltar aí com esse tema, falando um pouquinho sobre isso. E gostaria de dizer a todos que usem a IA, usem com consciência, não deixem que a IA substituam suas tarefas, usem a IA para ajudar a vocês nas suas tarefas. Não deixem, principalmente crianças, jovens, adolescentes, não deixem seus filhos substituir o raciocínio deles pelo raciocínio da IA, mas deixem eles usarem a IA. É uma ferramenta importante, poderosa, mas precisa ser supervisionada, principalmente, né, os adultos supervisionarem as crianças, supervisionarem os adolescentes, para que eles usem da forma correta. Né, para que eles não peçam que o trabalho da escola seja... Mesma coisa quando a internet surgiu. Né? Você não pode deixar a pessoa pesquisar... Você já não podia deixar a criança pesquisar no Google, copiar e colar. Né? A mesma coisa com a IA. Você não pode deixar a criança chegar lá e colocar na IA para faça meu trabalho. Mas você deve deixar a criança consultar, pedir ajuda, pedir para melhorar, né? E raciocinar junto. Né? Usem. Evoluam junto com a IA. Vamos todos, seres humanos, evoluir junto com a IA, mas evoluir junto. Né? Não deixar que a IA nos substitua em nossas tarefas. Isso aí, perfeito. Para que a gente continue também aqui fazendo umas lives, né? Daqui a pouco vai estar as IAs aqui fazendo a live aqui no nosso lugar, né, Joaquim? Galera em casa, né? Mas é isso, gente. Obrigado, Joaquim. Obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando conosco mais uma vez. Foi um prazer inenarrável estar aqui, né, em mais uma live do Clube do Conhecimento. Um forte abraço virtual a todos. Somos todos assistem. Até a próxima. Valeu, Joaquim. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.